Cientista político da FAVET, Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vindo, FAVET, mais uma semana aqui com a gente. Bom dia para você. Na verdade, boa tarde, né, já? É que eu não almocei, para mim ainda é bom dia. Boa tarde, estamos na mesma, eu também não almocei ainda. Brasília hoje está com céu Brasília está com céu super claro e contrariando todas as análises do começo do ano, lembrando qual era a análise principal. Ano eleitoral, julho, não vai ter ninguém em Brasília. Brasília está lotada de parlamentares, estão todos aqui. E com esse evento nessa madrugada, eu acho que vocês acompanharam. A Polícia Federal foi chamada à Câmara dos Deputados para saber o que aconteceu com o sistema que, a partir das 7 horas da noite de ontem, saiu do ar. E os parlamentares não puderam votar pelo celular. Olha, eu acho que foi uma questão muito mais de técnica, de informática, do que de polícia. Isso é, não houve hackeamento, nada assim, não tem nenhum país invadindo o Brasil e tirando do ar as nossas questões. Eu acho que o técnico foi dormir mais cedo ontem, não acreditou, ele estava acreditando como os analistas políticos no começo do ano. Olha, não vai ter ninguém aí em julho, eu vou fazer uma viagem, acho que é muito mais questão técnica. Portanto, investidores, não caiam em teorias da conspiração de que houve um ataque, qualquer coisa assim. A questão deve ter sido muito mais no plano da técnica burocrática, da gestão da TI da Câmara dos Deputados, do que coisas mais graves, como uma guerra cibernética, qualquer coisa assim. E com isso, a votação se encerrou ontem e volta hoje. É preciso ainda que passem as emendas colocadas na PEC dos benefícios, que vocês acompanharam, que já passou o core dela, mas as emendas ainda não foram julgadas, né? Essas emendas, elas apavoram um pouco alguns investidores, porque elas podem aumentar alguma questão orçamentária, mas o nosso call básico é que o grosso já passou e vai ser isso. Não há aí motivos para surpresas em relação à PEC dos benefícios, ou PEC kamikaze, né? Depende de como você olhar. Aliás, sobre isso, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou de que ele deu o nome de PEC kamikaze, mas não era bem essa PEC. A PEC kamikaze que ele falava era aquela que elevava até 100 bi quase aí os benefícios. Essa não, essa está com 42, 45, está tranquila, vamos dizer assim. De tudo, é uma boa coisa para a base governista, que, enfim, conseguiu tratorar tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. O core passou e os investidores podem ficar relativamente tranquilos, que é isso que passou, esses máximo 45 bi que a gente está achando que vai ficar dessa PEC. E por que PEC? Porque protege o presidente da República, como nós falamos aqui na semana passada, na quarta-feira da semana passada, porque o presidente da República não precisa dar a sua sanção. Nenhuma PEC passa pelo presidente da República, isso é, diferentemente das leis, lei complementar, lei ordinária, que precisam ir para o presidente dar o seu veto ou a sua sanção. No caso de PEC, ela diretamente sai do Congresso para a publicação e já está valendo. Portanto, o grande fato aí desta quarta-feira é que Brasília, julho, ano eleitoral, está lotada de parlamentares. Eles não estão em suas bases ainda. Até quinta-feira, acho que quinta-feira já volta. Inclusive, FAVET, a gente tem informações aqui, né, que o Lira autorizou aí, né, a votação de uma forma virtual. Agora isso permitiria também aos parlamentares que estão já saindo de viagem poderem votar, né, mesmo que estejam saindo, possam fazer aí essa votação. Eu queria, inclusive, falar sobre uma outra questão aqui com você, que até mais cedo a gente trouxe aqui, que o ministro André Mendonça, do STF, ele não permitiu que a votação dessa PEC fosse suspensa, né? A gente viu vários movimentos sendo feitos, inclusive o Partido Novo pediu aí essa suspensão até da PEC aí, alegando realmente ser algo eleitoreiro e com outras críticas. A gente viu vários movimentos tentando essa judicialização dos temas. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, né?
né? E se você acredita, como que pode trazer, de repente, alguma influência ou não dessas decisões do Supremo em relação a esses questionamentos, para a gente debater um pouquinho mais sobre essa questão de judicialização mesmo da PEC. Perfeito. Esse fenômeno chamado judicialização da política é um fenômeno bastante conhecido na América Latina e no leste europeu. São países de recém-redemocratização, na qual o Poder Judiciário é chamado para falar sobre questões tipicamente da política. E a judicialização da política no Brasil, ela é tão alta quanto nós temos partidos políticos aptos a ingressarem diretamente no Supremo. Eu lembro a todos que para se entrar com uma ação direta no Supremo, nem todo mundo pode. Quer dizer, a própria Constituição coloca alguns legitimados, esse é o nome. E partidos políticos são legitimados. Ora, quando um partido perde a capacidade política de ter peso no Congresso, ele corre para o Supremo. Na semana passada, nós falamos aqui na BMC News que a PEC seria judicializada, mas também acertamos o nosso call. Nós dissemos que provavelmente ela seria judicializada, mas o Supremo não ia dar. E foi exatamente o que aconteceu. Portanto, a judicialização ela é caracterizada pela ida de um partido político que está sem força para barrar politicamente no Congresso, e ele desloca o locus, ele desloca o cenário típico dessa decisão, que seria o Congresso para o Supremo. Mas a nossa avaliação básica é que o Supremo não vai se meter nessa questão, a PEC não tem vício de inconstitucionalidade e, apesar de ter claramente, claro, uma questão eleitoral na sua proposição, essa questão eleitoral não é suficiente para juridicamente barrar a tramitação da PEC. Em resumo, o nosso call básico é que a PEC será publicada, promulgada e estará valendo logo, logo. Talvez já em agosto nós já teremos aí os benefícios sendo pagos via Caixa Econômica Federal, todos sabem disso, e uma situação que você comentou sobre a votação do celular, se você me permite voltar aí essa questão. Claro, você disse que o Lira lembrou, né, que agora a gente pode votar, a gente não, os parlamentares podem votar pelo celular. Porém, há um detalhe. Para confirmar presença, isso é, para poder abrir no seu celular a votação, o parlamentar tem que ir fisicamente à Câmara. Então, não haverá debandada de parlamentares de Brasília hoje, conforme a oposição está achando. Na verdade, eles vão à Câmara agora, já devem estar indo para lá, confirmando presença, e aí pegam o avião, porque ele precisa primeiro ir fisicamente à Câmara, confirmar a presença, e aí está liberada a votação virtual. Ah, interessante, bem pontuado aí exatamente essa questão. Acho que realmente a gente viu ali a movimentação, deve estar ali, né, com o quórum dos parlamentares, sim, porém abrindo essa possibilidade deles, né, votarem depois. Obrigada, Favete, eu não sabia desse detalhe. Vamos lá, Débora. Favete, nessa votação da PEC, inclusive, a gente viu tanto o governo quanto a oposição votando a favor dos benefícios. A oposição argumenta que não pode votar contra o povo e sofre críticas porque estaria dando uma grande vitrine eleitoral com os benefícios. Como que você avalia essa questão? Não é a primeira vez que a gente vê o governo dando um jiu-jitsu na oposição. Lembrando, quando veio o auxílio emergencial, o governo tinha proposto R$200. O que fez a oposição? Eu vou elevar para 400 porque o governo vai recuar. A oposição pensou, eu fico como a salvadora de todo mundo e o governo vai recuar, não há o benefício, o governo perde popularidade e eu fico como sendo aquele setor da sociedade brasileira que tentou fazer alguma coisa para o povo. O que fez o governo naquela época, elevou para 600. Isso é, a oposição trucou e o governo mostrou, para quem joga truco, né, o zap, o gato. Está acontecendo a mesma coisa, a oposição aprendeu que não pode trucar mais. Se a oposição quisesse elevar, aí o valor dos benefícios era capaz do governo aceitar. Então, a oposição aprendeu
e ficou com as mãos atadas. E a única coisa que a oposição teve que fazer foi seguir a cartilha do governo. E a prova dessa minha teoria é a quantidade de votos que o governo conseguiu, não só na Câmara, viu? Mas no Senado dessa PEC. O Senado sempre foi a casa problemática para o governo, sempre foi. E vocês viram que ela passou com apenas um voto contrário do senador José Serra. Só um voto foi contrário. Todos os senadores que votaram a favor, sendo da oposição, sendo da situação. Logo, a oposição nessa questão benefícios está com as mãos atadas. Sobrou para o Partido Novo, que de certa forma faz uma oposição situacionista, porque a gente não entende muito bem a posição do partido em relação ao governo, de ir para o Supremo Tribunal Federal tentar judicializar. A judicialização é a prova de que a oposição está com as mãos atadas nessa questão dos benefícios que virão, terão impacto aí a questão para os economistas, né? Terão impacto em N situações, como a inflação de certos setores, etc. E para nós, analistas políticos, cabe dizer que, evidentemente, aguarda-se um impacto eleitoral, um impacto na popularidade do presidente, justamente nos setores que serão beneficiados com isso. É óbvio que se espera um impacto. Agora, se esse impacto será grande, médio ou pequeno, é uma outra situação. Lembro a todos de que, se eu tiver um aumento do poderio econômico das famílias por causa desses benefícios, é bom para a popularidade do presidente. Porém, se eu tiver um aumento, como estamos prevendo, do poderio econômico das famílias, mas junto vem a inflação, entre aspas, desnutrindo esse poder de compra, o presidente talvez não consiga refletir em sua popularidade todo esse esforço da PEC. Portanto, a questão agora não está só... Vamos tratar assim, a PEC já é página virada. A PEC já aconteceu. O problema agora é o processo inflacionário. Isso é, se ele vai corroer ou não o poderio econômico das famílias, e isso é que tem impacto eleitoral. E é nisso que estamos de olho. Sei uma questão muito interessante, né? Quando você falou para bom jogador de truco, eu não jogo truco, mas já joguei no passado, não lembro mais, mas entendi muito bem essa tua comparação aí quando você falou sobre isso. E eu acho, né, que diante dessa sua explicação, Lula tentou entrar na partida ali depois dessa trucada aí do governo, porque esse ponto que você trouxe agora, que a oposição sempre bateu, que isso traria problemas até de um risco fiscal, traria mais inflação, o Lula acho que está tentando entrar na cartada agora, porque ele falou que ele vai manter os R$600, se ele for eleito, né? Porque a PEC, ela traz esse auxílio até dezembro. E a oposição estava criticando exatamente, fazendo muitas críticas em relação aos problemas que isso poderia gerar. Só que agora ele já anunciou que se ele for eleito, então ele continua aí com os R$600. Ou seja, acho que ele está tentando entrar nessa partida agora, né? Tentar dar uma outra trucada aí de repente. Perfeitamente. Vou lembrar agora de um outro tipo de esporte, além do truco. Não que truco seja um esporte olímpico, né? Mas de uma outra situação, que é a corrida de cavalo. Na corrida de cavalo, o governo agora está na frente. Cabe à oposição correr atrás. E outra, digo mais, o governo, no plano do Marcos, jogou certinho. Ele desnutriu o nome Bolsa Família. Ele tirou o nome Bolsa Família, que é um marketing, é um brand, é uma marca muito ligado a Lula e ao seu governo, né? Mais do que PT, a Lula. Todos os nossos trackings ligam Bolsa Família a Lula, não necessariamente ao PT. Mas o governo conseguiu tirar a força dessa marca, ela deixa de ser top of mind, coloca outra marca, que é a marca Auxílio Brasil, e catapulta essa marca, impulsiona essa marca, fazendo com que agora a oposição, e em especial o principal candidato de oposição, que é o Lula, corra atrás exatamente do jeito que você falou. Isso é, Lula estava liderando, de certa forma, essas marcas, né, esses brands de auxílios sociais. O governo consegue repor isso, até com questões de top of mind, desnutre a marca Bolsa Família, eleva a marca Auxílio Brasil, e agora não resta mais nada à oposição fazer do que isso que o Lula está tentando fazer agora, correndo atrás. E olha,
Só Lula tá correndo atrás dessa questão. Os outros candidatos ainda estão meio perdidos, viu? Ainda não sabem muito bem como lidar com essa questão. Não vi ainda como os outros candidatos, né, a sequência de todos eles, desde Janones, que está com 2%, até Ciro Gomes, que é quem tem 7%, 8%. Eles ainda não sabem muito bem como lidar. Eles ainda estão de mãos atadas como está a oposição no Congresso. Lula se desassocia da oposição do Congresso, Lula sai dessa questão parlamentar, que os outros candidatos estão presos, e tenta fazer uma agenda própria, isso é, na verdade, tenta conter os danos em relação a essa questão que o governo jogou magistralmente. Gostei da explicação, Favete, na comparação aí, né, do truco da corrida de cavalo. Vou até, da próxima vez, Débora, que eu for criar um nome, porque você sabe, Favete, eu que fico aqui pensando no nome dos nossos programas. Aí o Strike, que é meu podcast, foi a Paula, a BMC fui eu, assim, né, tipo, não sei, vamos lá, BMC News, pronto. Surgiu, baseado em Brasil, pra quem não sabe, é Brasil Market and, era Channel, aí nós mudamos para And Content, né? Por isso tem um and aí no meio para virar outros conteúdos. Mas o Strike, né, que é o meu podcast especificamente que apresenta aqui na nossa casa, eu queria algo que fosse ligado a esporte, porque é uma tacada do boliche ali, né, no sentido Perfeito. de dar ali uma virada ali, né, pegando todos em cheio. E aí fico sempre nessa. Da próxima vez eu vou te consultar, viu, Favete? Vou fazer uma consultoria para possíveis nomes aí que a gente pode trazer para os nossos programas. Gostei Muito aí das legal. comparações. Paula, deixa eu falar uma situação interessantíssima em cima do que você está colocando. Uma das maneiras de a gente olhar as eleições é como se olhar campeonatos de futebol. Vai lá, cada partida é um time, né? Tem times que caem para a segunda divisão. Não quero falar do PSDB, mas tem times que caem para a segunda divisão, que perdem bastante. Tem times que, de repente, olha o Bragantino, por exemplo, né? Vê uma nova administração, e aí ele vai, ganha tudo, e de repente começa a achar o seu peso, que seria o caso do Novo, né? E, claro, tem aqueles dois times que são as grandes preferências nacionais, que sempre saem como favoritos. Eu vou dizer agora o caso do PT e o caso do bolsonarismo, né? Eles são times que, evidentemente, a gente aguarda que serão os times com mais potência, porque conseguem contratar melhores jogadores, isso é, conseguem ter melhores quadros para disputar as eleições nacionais e etc. E tal qual um campeonato, que um ano ganha um e no outro ano ganha outro. Nós já tivemos o PT no poder, depois nós tivemos o oposto, que foi o presidente Bolsonaro. Os campeonatos, eles se fazem assim. Essa visão é muito importante para o investidor, porque a outra visão é a visão da guerra, e a guerra é inimigo, e guerra acaba, né? Então, você ganha a guerra, ela acaba. E a vida real da política não é uma guerra, a vida real da política é um jogo, muito melhor que guerra. Por quê? Porque no próximo ano tem de novo. Daqui a 2 anos nós vamos ter candidaturas para prefeitos, para vereadores. Daqui a 4 anos, de novo, presidente da República, etc. E assim as coisas vão. Então, é importante que os nossos investidores compreendam o mundo da política muito mais como um jogo do que como uma guerra. E por que eu estou falando isso? Porque talvez o BMC News é um dos poucos lugares que a gente pode falar isso, porque a maioria do jornalismo que cobre política trata como guerra. E está errado. E aí o nosso investidor tem uma percepção equivocada da situação. Não é porque Bolsonaro ganhou em 2018 e o PT teve um decréscimo significativo de número de cadeiras na Câmara, que o PT acabou. E não é que, porventura, um outro candidato aí em São Paulo ou em qualquer lugar ganhe, que o outro vai acabar. É um jogo, né? E jogo, como dizem, como sabem todos, eles são de maneiras repetitivas, eles acontecem. A guerra não. Né? Na guerra você precisa aniquilar o inimigo. E isso não existe em política. Exatamente, bem colocado. Gostei bastante aí, Favete. Entender realmente, né, a diferença entre governo e país. Governo a gente troca, o Estado é perene, a gente precisa entender exatamente, né, a importância disso, porque isso vai muito também em relação ao patriotismo, que é entre uma outra questão, né? A gente tem o brasileiro tem sempre mania de achar, fazer críticas ao nosso próprio país, ver sempre, né, a grama do vizinho, e a gente precisaria olhar para o nosso vizinho aqui do lado, que a grama está muito pior que a nossa, que é a Argentina.
Argentina, por exemplo, e entender exatamente, né, que a gente também não é o pior país do mundo. O governo é isso que você trouxe aí numa bela explicação. Acho que a gente tem que entender, né, que o nosso país, o Estado em si, ele é perene, e o governo que pode ser aí trocado ou não para, né, quem tem esse poder, graças a Deus, somos, né, nós próprios eleitores, e cabe a gente, né, fazer essa decisão e essa escolha. Favete, ficaria aqui um tempão batendo papo contigo. Da próxima vez vou te consultar aí, fazer Favete, me dá uma sugestão de nome aí para o nosso programa, gostei bastante. Obrigada, sempre um prazer poder falar contigo. Obrigado a vocês mais uma vez. Na quarta-feira estaremos aqui de novo. E lembrando aos investidores, investimentos de longo prazo tem muito mais a ver aquilo com que a Paula falou, que é um país, não é um governo, do que enfim, esses medos que estamos tendo agora em relação a 7 de setembro que virá, etc. Investidores de curto prazo, sim. Esses estão muito mais ligados ao contexto. Mas investidores de longo prazo não estão ligados ao contexto, mas às questões estruturais do país, que são boas. Nós temos um judiciário independente, nós temos um Congresso independente, nós temos um governo que tem mudança de partidos no poder. Então, o Brasil tem todas as estruturas clássicas e boas para o investimento de longo prazo. E, claro, a nossa tarefa aqui, de vocês como jornalista e eu como analista político, é tirar aquilo que é ruído para o investidor. Tem muita coisa que é ruído. O investidor, e a nossa tarefa é exatamente essa, é dissipar o ruído, é dissipar a nuvem e tratar as coisas estruturais como seriamente dizer que as coisas estruturais estão sobre as questões conjunturais. Acho que é isso mesmo. Obrigado. E bom almoço para vocês depois, que vão almoçar depois. Para você também. Obrigada, Favete. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.